A graça e a paz, meus amigos, meus irmãos. O Senhor eterno e poderoso, Ele ministrou algo ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. A trajetória que muda vidas, né? Muitas pessoas têm falado ultimamente que é preciso suportar o processo para viver aquilo que Deus tem na sua vida, para viver o propósito. E se a gente for analisar isso direitinho, olhando a vida de José, muitas pessoas falam a respeito do que José suportou para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. José ele foi lançado numa cova por causa dos seus sonhos, e a partir daquele momento os seus sonhos estavam enterrados. Ele se machucou muito por causa dos seus sonhos. Ele se feriu muito por causa dos seus sonhos. Ele teve invejas de pessoas próximas dele por causa dos seus sonhos. Muitas vezes você não entende porque tantas pessoas, até da sua família, invejam você por causa dos seus projetos, por causa dos seus sonhos, por causa dos seus objetivos. Mas José passou por isso. E ele foi vendido a escravo. Potifar comprou José, um ismaelita, que tinha levado o Egito, dos ismaelitas que tinham levado José do Egito. E Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que tudo que José fazia prosperava. Você pode não estar se atentando, mas no percurso da sua trajetória, no processo que você está passando, se você analisar, o Senhor está contigo em tudo o que você faz. E Potifar, inteligentemente, nomeou José como seu assistente pessoal. Deixou ele encarregado de toda a sua casa, de todos os seus bens. Confiou tudo nas mãos de José. De maneira que Potifar não se preocupava com nada, a não ser o seu alimento diário, porque viu que tudo aquilo que José fazia estava fazendo ele prosperar. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. No meio da sua trajetória, do seu processo que você está passando, você não consegue se atentar às pessoas que Deus está abençoando e transformando por causa da sua vida. O Senhor te colocou ali. O Senhor está te permitindo passar esse processo porque Ele está te preparando para algo grandioso que Ele tem para a sua vida. É preciso passar pelo processo. O que seria de Naamã se não estivesse ali uma escrava do povo de Deus? Então ela precisou estar ali, passar por aquele processo para que a vida de Naamã fosse transformada e ele conhecesse o Deus de Israel. Quando ele chegou com a sua lepra, a menina falava: se meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, ele seria curado. Se o profeta iria orar por ele, ele seria curado. Então, na vida de José, ele foi ali escravo e fez prosperar Potifar. E dali, ele sofreu uma grande injustiça. A mulher do Potifar queria se relacionar com José. José falou: olha, o meu Senhor, ele botou tudo em minhas mãos. Me deu a responsabilidade de tudo, menos de você. Eu não posso tocar em você, você não pertence a mim. E aí, ele foi preso. Foi levado no cárcere no Egito. Só que o Senhor continuava com José. Quem tem o Espírito de Deus, você pode estar onde for. Deus está contigo. Ele vai te ajudar. E o Senhor estava com José porque José ele era leal. Ele não traiu a Deus em nenhum momento. Ele não blasfemou contra Deus em nenhum momento. Ele não reclamou contra Deus em nenhum momento. Ele permaneceu firme.
a ponto que o carcereiro gostou tanto de José que deixou ele encarregado de todos os presos. O carcereiro não precisava se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo na cadeia. E aí teve 2 presos, o padeiro e o copeiro do rei, que tiveram sonhos. E José interpretou o sonho. José falou para o copeiro: olha, em 3 dias você vai voltar para o seu cargo. E falou para o padeiro: olha, em 3 dias você vai morrer. Vamos ver que você foi o acusado. José, queridos, ele esperou 13 anos pelo seu milagre, para estar onde Deus queria colocá-lo, onde Deus tinha preparado para ele. Eu estava falando com um amigo ontem, eu falei, a gente precisa entender que Deus nos fez como cabeça e não cauda. Deus colocou o Espírito dele sobre a nossa vida para nos colocar a um patamar acima, para nos exaltar, para nos levantar. A Bíblia fala que ele te fez como cabeça e não cauda. E aí chegou o grande momento, veio o sonho de Faraó. E eu quero ler com vocês na Escritura Sagrada, que diz assim, no capítulo 41 de Gênesis, versículo 25 ao 38. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Faraó tinha tido um sonho, ninguém conseguiu interpretar, e ele estava angustiado com aquilo. Ele não conseguia dormir por causa daquilo. E eu estou te explicando antes de ler. Então o copeiro falou: olha, lá na prisão tem um rapaz que ele interpretou os sonhos, tanto o meu quanto do padeiro, e aconteceu exatamente o que ele interpretou. Eu acho que ele pode interpretar esse sonho. E Faraó chegou e perguntou se ele podia interpretar. José falou: olha, eu não, mas o Senhor que eu sirvo, sim. Então vamos ler, do versículo 25 ao 38. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o Senhor foi repetido 2 vezes a Faraó, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? José falou: Faraó, ponha uma pessoa que esteja preparada para intervir nesses 7 anos de fartura e de fome, que vá diligentemente, com honestidade, com sinceridade, pegar uma parte dos anos de fartura e guardar para quando vier a fome distribuir para o povo. Mas precisa ser uma pessoa preparada.
E Faraó entendeu que não existe ninguém mais preparado que não tenha o Espírito de Deus. A pessoa mais preparada, ele deixou ali: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele falou: o homem mais preparado para assumir um grande cargo é quem está sobre ele o Espírito de Deus. Então, tudo aquilo que José plantou na sua jornada, na sua caminhada, na sua trajetória, abençoando vidas, mesmo no tempo do processo, Deus mostrou que o Espírito dele estava com ele em todo momento. Quem o fez prosperar na casa de Potifar? Quem o fez Potifar prosperar? Porque ele era escravo. Quem prosperou, na verdade, foi o patrão dele. Quem ali abençoou aquela prisão, colocando em ordem através da vida dele? Ele era prisioneiro. Não mudou o status dele de prisioneiro. Ele estava passando pelo processo. Ele estava passando pelas lutas, ele estava passando pelas necessidades, mas à volta dele, o Espírito de Deus estava trabalhando. Quando chegou a hora de honrar, Deus fez Faraó entender quem é a melhor pessoa a não ser ele que tem o Espírito de Deus. Isso é forte demais. Quer ser abençoado? Quer prosperar? Quer abençoar o lugar onde você está? Entenda, você tem o Espírito de Deus. E aonde você estiver, esse Espírito de Deus vai se manifestar. Ele vai operar. Ele vai atuar na sua vida. Ele vai mudar cenários. Ele vai mudar prognósticos. Ele vai mudar situações. Porque a coisa mais valiosa que existe na sua vida não é o seu conhecimento, não é o seu intelecto, não é a sua influência, o seu network. O mais precioso que tem na sua vida é o Espírito de Deus. Porque só Deus muda cenários. Só Deus faz o prisioneiro virar governador. Só Deus faz a pessoa que está passando pelo processo de dificuldade, de limitação, de luta, ser exaltado de uma hora para outra. A ponto do Faraó, um ímpio, reconhecer: não, eu preciso desse cara porque ele tem o Espírito de Deus. Eu preciso colocar ele onde deve estar porque ele tem o Espírito de Deus. Aleluia. Valorize o que você tem. Dê valor ao que você tem. Não importa o processo que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando. A Bíblia fala que aonde você colocar suas mãos vai prosperar. Deus vai abençoar. Onde você colocar o seu pé, esse lugar Deus te dará por herança. Espero que essa palavra abençoe poderosamente a sua vida e venha falar ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Suporte o processo para viver o propósito. E entenda, pessoas vão mudar de vida através da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.